estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar. A minha saudação com grande carinho e respeito a você que todos os dias nos acompanha pelo Evangelho Diário e a você que o acompanha pela primeira vez. A todos, a minha igual saudação. Convido vocês a ouvirmos o Santo Evangelho neste sábado, dia 13 de julho de 2019. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa, ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, chefe dos demônios, quanto mais o fará com seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja reconhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do teu Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, o tema da superação do medo pode ser o tema mensagem desse texto para hoje. Nós percebemos aqui uma insistência de Jesus para que os discípulos superem o medo. Esse texto é escrito num pano de fundo como fora o do Evangelho de ontem, o contexto da perseguição. E muitos cristãos tinham medo da perseguição porque poderiam ser mortos, agredidos e ofendidos. E esse medo paralisava a caminhada da comunidade. Como o medo paralisa a tua e a minha vida. Quando nós temos medo do futuro e não vivemos bem o presente, quando nós temos medo da doença e não saboreamos bem a saúde do presente, quando nós ficamos imaginando aquilo que poderia não ser no futuro e com esses medos todos nós travamos a nossa caminhada de vida. O medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, o medo de não dar conta da luta da vida, medos que nos travam. Então, olhando para esse Evangelho de hoje, percebamos o seguinte: Jesus convida a superar o medo a partir da certeza do valor que a pessoa tem. Gente, os momentos tristes, as dificuldades, aquilo que é o objeto do nosso medo, se nós passarmos por aquilo, nós não perderemos a dignidade nunca. O que conta para nós e o que conta em nós para Deus é a dignidade que Ele nos deu, é a vida que Ele nos proporcionou, e não as situações difíceis que nós passamos. Assim nós superamos o medo, na certeza do valor que nós temos, independente das situações que nós vivamos. Pense nisso. Independente do medo que você passa, dos conflitos que você irá enfrentar, o valor que você tem como pessoa jamais será tirado. Isso é fator de superação do medo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.